Tá na hora. Podemos começar, né? Pode começar? Podemos. Então, já vamos concentrar nesse momento, agradecer por mais um dia, mais uma noite saudável, saber que o Criador deu tudo na terra para nós viver bem. Só falta mesmo deixar depende de nós. Então, também temos tudo e agradecer. Senhor Deus, nosso Deus, nosso Pai, nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a nossa reunião seja muito abençoada. Está esperando a nossa ajuda, apesar de nossa ajuda ser muito pequena, mas nós estamos aqui com muita fé, com muita boa vontade. Desde já acreditamos que a nossa reunião vai ser muito proveitosa e aqueles espíritos que quiserem compartilhar com nós e aproveitem caçando a melhor, nós todos estamos aqui caçando melhor. Não são só vocês que estão caçando melhor, mas aqueles que quiserem uma melhora, aproveitem a oportunidade dos bons espíritos e 3 humildes irmãos que está aqui encarnado de corpo e alma, aproveitando essa oportunidade, pedindo a Deus melhor. Então, desde já vamos iniciar a nossa reunião pedindo melhor. Com a paz de Deus, seja para todos, que assim seja. Que assim seja. Reta final do livro, momentos de meditação, capítulo 20, último capítulo, oração de intercessão. Oração de intercessão. Temos mais esses 2 slides, daí eu coloquei mais alguns do outro livro, só para a gente fazer hoje, até a gente decidir qual livro adotar para as próximas aulas. O senhor quer fazer esses 2 slides, Sr. Maurício? É o finalzinho do capítulo. Pode ser. A oração pelos mortos constitui valioso contributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável. Semelhante a telefonema coloquial, a rogativa lhes chega ungida de afeto que os sensibiliza e o conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas que passam a planificá-los. Além disso, pelo progresso natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama. Rigoroso é sobre os destinatários, ensejando-lhes abrir-se a ajuda que veste do Pai na sua direção. Deve-se orar no lar, sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico o espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário, se este permanece aturdido ou perturbado junto à família, lidera-se ou vai recambiado para hospitais e recintos próprios do além, onde se restabelece e se equilibra. Então, eu acho que é interessante, muito interessante quando fala da oração, né, pelos desencarnados. Então, oração não é chamá-los para cá. Chamar
esse apego, por exemplo, nós temos algumas dificuldades entre casais que um parte e o outro fica reclamando e chorando por muito tempo a ausência daquele ente querido. Então, dependendo do sentimento, o que atrai não é a oração, o que atrai é o sentimento. Igual aqui fala que não precisa se preocupar, né? Orar e com medo de atrair esse espírito para casa. Então, isso é perigoso, porque o que atrai são os nossos sentimentos de apego a eles, de não soltar, de atrair para si aquele espírito. Em caso de família, de casal, de pai e filho, mãe e filha, mãe e filhos, por exemplo, que partem. Então, muitas vezes a mãe fica segurando, reclamando, chorando a presença do meu filho. Não deveria ter ido, meu filho, então, você não de mim, você não morreu, você continua comigo e tal. Então, de acordo com o sentimento, nós vamos atraindo esse espírito. Mas a conversa, a ligação da prece, ele fala, semelhante a telefonema coloquial. A rogativa lhes chega ungido de afeto que os sensibiliza e o conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas que passam a purificá-lo. Então, compara aí um telefonema coloquial, um telefonema de conversa. Então, quer conversar com alguém, então eu ligo para ele e converso. Então, bem, na oração, é mais ou menos isso. A gente conversa, pede a Deus benefício para aquela pessoa que desencarnou. Aí ele vai mostrando isso, né, que fala que pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida aumenta o potencial que se derrama, vigoroso, porque à medida que nós entramos em sintonia com o mais alto, com Deus, com Jesus, com os Espíritos, então nós vamos aumentando o potencial que se derrama vigoroso sobre esse Espírito pelo qual oramos. Então, é interessante ter cuidado, né? Orar, mas não orar trazendo ele para nossa casa. É orar esclarecendo, é orar pedindo a Deus as bênçãos para ele, é orar pedindo o encaminhamento para ele, não orar de forma egoísta, de forma a reclamar, de forma demonstrando toda a tristeza do mundo da partida daquela pessoa. Às vezes a revolta também é um fator muito importante, e quando há revolta, então nós estamos jogando a carga, toda a carga para aquele espírito. Mas quando não há revolta, só sentimento de bem, de amor, essa pessoa vai recebendo toda a assistência. Por enquanto é isso. Ok. Então, eu tô olhando essa parte do texto e eu lembrei de uma palestrante, agora não me recordo não, mas isso também não é importante. Ela tem até bastante a experiência em palestra, em médio e tal. E ela, numa das falas dela, ela disse que não se deveria orar, né, por exemplo, no culto cristão do lar, pedir por espíritos em sofrimento, espíritos obsessores, porque poderia atraí-los para o lar e causar algum tipo de problema no lar, né? E aquilo assim me deixou meio intrigado, porque eu entendo que a oração pelos espíritos é válida, né? Sempre, né? Dentro desses
princípios que o senhor apresentou aí, né? Nós vamos orar para levar boas energias, né? Até uma conversação mental com ele, de esclarecimento, de orientação, de troca de orientação. E então, ela dizia, no culto cristão lar não se deve pedir por espíritos, porque é arriscado, né? Então, dentro da doutrina espírita tem muitas coisas que se cria, né, em cima dos mitos e medos que as pessoas até fora da doutrina espírita têm, e as pessoas às vezes criam isso e querem trazer para dentro da doutrina espírita. E aqui a Joana de Ângeles, ela diz que é valioso contributo, né, orar pelos mortos. A gente está demonstrando amor, ternura, caridade. E é como um telefonema, você está conversando com alguém que está no outro plano. Então, em algumas passagens de Kardec mesmo, já vi assim, é como se você tivesse, quando você está conversando, por exemplo, com um ente querido, é como se você estivesse sentado assim ao lado dele conversando, né? Uma conversa coloquial, sem nenhum problema, pode se falar, né? E até tem um texto, um artigo de Kardec, que ele esclarece uma família que não é espírita, mas tem a familiaridade com os espíritos, né? Porque naquela época não existia espírita mesmo, né? A doutrina espírita estava sendo codificada. E então diz que essa família, o chefe da família, o pai, né? Ele desencarnou e diz que as crianças viam ele em casa. Com frequência, ele se comunicava, conversava com todos ali. Tempos em tempos ele aparecia, as pessoas conversavam e ele dava conselhos, né, orientações para os filhos e tudo mais. E depois, passado algum tempo, ele falou: eu vou me ausentar e vou deixar de aparecer aqui, porque eu tenho uma missão aqui no plano espiritual. E então ele aparecia assim em épocas, principalmente em épocas de comemoração, Dia dos Pais, Natal, né, que a família se reunia, ele se comunicava com a família. E Kardec falou, tá dizendo aquilo ali, que era o nosso futuro. Quando a gente tiver essa familiaridade com a espiritualidade, as comunicações elas vão fluir de uma forma assim muito espontânea, muito natural, sem cheio dessas crendices, desses medos, né, dessas questões todas. Então, esse texto, eu acredito que ele também, né, nos esclarece isso aí, né, que os espíritos, eles são, né, e se algum espírito traz alguma perturbação para o lar, nós já estudamos isso com tanta frequência, né, é por causa das nossas afinidades. Isso independe da oração, né? Se a gente tem se a gente está em desequilíbrio, nós vamos ter aqueles espíritos naquela faixa vibratória, independente de orar por eles ou não. Então, o orar é um ato de amor, de caridade. Quando a gente ora, a gente está mandando, está enviando fluidos, energias boas para aquele espírito, né? E aquele ato de atrair espíritos que não são muito felizes não é oração, né? É uma atração pelas afinidades, pelos nossos comportamentos emocionais. Eu tinha dito que só tinha esses dois últimos lá, mas tem mais dois, eu me enganei. Barçanu, você quer comentar também sobre esse texto? Pode passar. Está bem explicado, né? Ok. O senhor quer complementar algo, seu Maurício? Tá, ou vamos para frente? Muito bem, então vamos para frente. Esse outro. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, orando por eles, recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes que com eles viveste. Evita as evocações dolorosas que os farão sofrer
ao impacto da tua mente neles fixada. Reveste o teu impulso oracional com reais desejos de felicidade para eles, que se reconfortarão, por sua vez, bendizendo-te o gesto e o sentimento. Nesse texto aqui, mais ou menos na linha dos anteriores, né, dos dois outros, eu entendo assim, né, orar pelos desencarnados, lembrando os momentos felizes. E quando orar, não é só aquele momento assim que a gente senta numa cadeira e contrito ali, né, faz todo aquele processo de oração que fazemos mesmo, agora mesmo nós vamos fazer, mas é qualquer momento, às vezes, que nós estamos... Dona Diva, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos comentando aqui sobre o texto que nós lemos agora há pouco, falando sobre os mortos, né, e a nossa comunicação com ele. Então, o meu netinho, o Arthur, né, ele desencarnou, e o Briner também. E lá de vez em quando eu passo em algum lugar assim e lembro, né, de alguns momentos que nós convivemos. A gente se divertiu muito, ele era pequenininho, a gente saía, passeava, ia aqui nas proximidades, nas praças com ele e tal. E eu lembro ele, ali é uma oração, né, e a gente está se comunicando. Não sei onde que ele está, se ele está ali mesmo, presente, se ele está recebendo aquelas emanações, mas a gente está se comunicando. E às vezes a gente até falo com ele, assim, né? Claro que a resposta pode vir por meio de intuições, mas a gente conversa como se estivesse normal. Ó. Eu entendo assim, que não tem esse distanciamento tão forte. O que a gente deve se evitar é o que ele está dizendo ali, ó, evocações dolorosas que os farão sofrer. Quer dizer, a gente fala, por que você foi embora, por que você morreu, por que você me deixou aqui? Isso aí realmente, mas vamos imaginar a gente no lugar daquele espírito, né? Vamos comparar com a viagem, né? Eu estou num outro país, a pessoa me liga desesperada, volta logo, por que você está aí, por que você foi embora? A pessoa sofre, não sofre? Claro que sofre, né? Agora, se a gente liga para ele e fala, olha, que bom que você está bem, né? A gente torce para que você tenha sucesso, que você esteja feliz, né? E a gente lembra dos momentos felizes que nós passamos juntos, aquele espírito vai se sentir muito bem, né? Ainda que esteja distante. Claro que a saudade existe, né? Não vai deixar de sentir saudade, não vai deixar de sofrer pela ausência física daquele ente querido, mas a gente vai mandar para ele energias, né? Energias boas, energias que vão levar para ele bom sentimento que nós estamos carregando, né? Não é um sentimento de apego, mas é um sentimento de confiança em Deus, de fé, que ele está bem, ou que se ele não está tão bem, que ele vai ficar bem, né? Que a gente está aqui orando para que Deus ampare, que os nossos familiares que foram até talvez antes que ele esteja bem, que esteja ali ajudando, né? Como no caso aqui, vou usar o exemplo da Dona Diva, que está aqui presente, o esposo dela recentemente desencarnou, né, o seu Roberto. Né? O Orlando fez uma oração, ele falou bem assim, a dona Badia, né, que já está lá no plano, que é a nossa mãe, que eram muitos amigos, né, compadres até, não é? Acho que é. Então, que acolhe o seu Roberto, né, que conversa com ele, é uma oração assim, né? Então essa troca, ela quando a gente começa a compreender melhor que só mudou de plano, né, a gente aceita mais as coisas e tem uma convivência mais tranquila com o ser amado que está no outro plano. Gratidão. Seu Maurício? Gratidão. Eu acho que ele bem complementa essa questão, né, que fala da importância, né, do amor, né, que é importante demonstrar o nosso amor, né, pelos desencarnados,
Porque muitas vezes nós mesmos espíritas, sentem como os desencarnados fossem diferentes. Mas, na verdade, os desencarnados são como nós mesmos, né? Eles estão depois que eles saem da perturbação, aí eles têm a mente para eles é mais aberta depois que sai da perturbação. Porque no momento da perturbação ainda eles permanecem com o mesmo sentimento que tinha aqui, sem conhecimento espiritual. Então, e principalmente nesse início, eles precisam muito das orações. E depois que eles são tratados, eles são preparados, aí eles recebem toda a assistência espiritual e a mente já abre e eles já não precisam tanto das nossas orações. É claro que se fizermos oração, eles vão ser felizes também com a nossa oração, mas principalmente os recém-desencarnados, ou aqueles espíritos que a gente percebe que eles ainda estão sofrendo bastante. Então eles precisam mesmo, com relação ao atrair para o nosso lado, que a gente está sempre mostrando isso, é bem perigoso, não na oração, porque a oração é uma coisa diferente, é um ato de desejar o bem para ele, de pedir a Deus que encaminhe esse espírito. E se nós estamos pedindo encaminhamento, estamos atraindo ele para cá. Eu me lembro, eu já contei para vocês já algumas vezes, eu repeti aqui, quando a Maurilene partiu, eu, por intuição própria, eu fazia prece e na intuição, acho que talvez já estava um pouco apegado à família, preocupado com os meninos, preocupado com o Murilo, com o Max, com o Marquinho, com a família toda, né, porque a preocupação dela com a família. Aí sempre na oração eu falava para ela, não se preocupe com a gente, cuide de você, estuda, procura participar dos cursos que estão oferecidos, né, aí onde você está, procura se preparar e que a gente aqui consegue se evitar, fique tranquila. Eu sempre tentando deixá-la mais livre, para não ficar apegada, porque a gente sabe que, ainda mais uma mãe que deixa os filhos, ela fica muito apegada aos filhos, daquela preocupação do lar, como é que vai estar aquela bagunça do lar, né? Ainda mais quando fica só um homem com três filhos também homens, 4 homens na casa, aí fica aquela preocupação, como ele vai dar conta, como é que vai ter que dar conta da casa. Aí, minha breve, eu fazia muito assim, deixando ela bem livre. Não, pode cuidar de você, que a gente consegue se virar. Pode cuidar do seu aprimoramento. E a gente se vira aqui. Eu sempre deixava isso aí, eu acho que é importante. A gente deixa em vez de chamando ele para o nosso lado, a gente dá liberdade para ele, é muito mais importante. Opa, já ia falar aqui um negócio. Vou dar uma historinha bem rapidinho. Você está me escutando? Meu sogro desencarnou, né? Começando a realizar o evangelho. Oi, dona Diva, tô ouvindo sim. Tá? Tô. Tá. Eu estava achando que essa palestra era de sábado, mas é de hoje, né? Hoje é segunda-feira. Isso. A senhora geralmente participa na segunda, no sábado e na terça. Mas é bem-vinda, né, seu Maurício? Tranquila, pode participar tranquilo, gente. Ótimo. Fica tranquilo aí. Nada é por acaso. A senhora caiu aqui na nossa reunião porque veio contribuir com a gente. É que eu tô assim muito. Não estou aceitando a morte do meu marido, do Roberto. Não estou, eu acho assim, por quê, meu Deus? Por quê? Não estava na hora dele, eu acho. Mas as pessoas dizem, não, Deus sabe, eu sei que Deus sabe a hora certa, né? Mas está muito difícil para mim aceitar o Odilon. Nossa,
Nem rezar, eu tô rezando mais. Tá escutando? Era um companheiro de muitos anos, né, dona Diva? 69 anos. Essa dificuldade é natural, gente, todos passamos por algumas fases, né, de dificuldade de aceitação, né, mas passa, isso aí é o momento, né, sente saudades. É tão difícil para mim que você nem imagina. Nossa Senhora. Mas o que eu vou fazer, Deus fez, né? Então. Deus sabe o que faz, né? O seu Maurício, ele estava falando agora há pouco, né? Não sei se a senhora ouviu, e a senhora não conhece a história, mas a esposa dele desencarnou, ainda era bem, não era jovem ainda, né? E ele ficou com mais 3 filhos homens. Tudo criança ainda. Agora já estou tudo grande, né? Já faz alguns anos. E os meus já estão tudo criados, tudo grande. Então esses desafios, eles aparecem mesmo, né? Estão me ajudando, estão... Seus filhos, né? Netos, bisnetos, que a senhora tem já, né? É difícil, viu? Nossa Senhora. Isso aí é bem natural mesmo. Só que o tempo, ele ajuda bastante, né? Com o tempo, a gente vai consolando, sabe? Mas o tempo ajuda muito a gente. E a doutrina espírita, por outro lado, também colabora muito com a gente, porque a gente sabe que a pessoa não morreu, né? Que ele continua vivo, né? Então, acho que quando a gente sabe que o nosso companheiro que partiu está vivo e que daqui a um tempo nós vamos encontrá-lo ou encontrá-la, eu acho que isso já nos ajuda bastante. Mas elimina a dor? Não elimina a dor, porque a separação não passa, né? E ver tantos anos juntos, aí de repente há aquela separação, então há bastante dores, né? Mas tudo vai passando e Deus vai amparando, fortalecendo a gente, e a gente vai, com o tempo também, a gente vai cristalizando aquilo e vai melhorando. Espero sim. Marçanufo, tá na sua vez. Estava ouvindo aqui, gostando de ouvir a história de vocês aí. Só que é Diva, o nome da senhora? Dona Diva, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela está falando. Pois é, Dona Diva, no meu caso ainda foi pior do que o da senhora, porque minha esposa tinha 34 anos e ela faleceu e deixou 5 filhos. E aí eu fiquei com esses 5 filhos, o mais velho tinha 17 e o mais novo tinha 9. Então, aí o pessoal queria me tomar eles, eu não aceitei, porque eu achei uma ameaça, né? A pessoa tomar o filho de outro assim, né? Sim, Então, eu que toda a vida fui espírita, meu pai foi espírita, minha mãe. Então, aí eu consegui superar rapidão, sabe? Mas eu tô com esse... Hoje eu sou a mãe e o pai desses meninos até hoje, né? Que já estão tudo criados também, né? Sim. Mas aí eu ia contar outra história para a senhora, que a minha sogra, agora, que depois eu arrumei outra esposa, né? O marido dela morreu lá na chácara, agora tem 3 anos. Só que ela saía lá para a roça, onde ele cuidava da roça, que era um pouco distante da casa, só está entendendo, né? Aí chegava lá, ela é religião evangélica, todos os dois. Ela chegava lá, ficava gritando ele, chamando ele, o nome dele era Domingo, gritando Domingo, e aquele desespero. Então ela ficou até com depressão, sabe? Mas não foi bom para ela, porque ela agora está com 3 anos, mas até hoje ela sente muito, sabe? Então a gente, que eu queria dizer que nós não é obrigado, mas a gente deve esforçar muito para superar, sabe? É verdade. Mas
sido Pode falar. para mim está sendo bem difícil. Mas nós temos 6 netos e 6 bisnetos. Mas meus netos Porque assim, no caso da senhora, está mais melhor do que no meu caso, porque a minha esposa faleceu com 34 anos só e deixou 5 filhos para me cuidar, sabe? Mas eu, graças a Deus, eu superei, porque também toda a vida fui espírito, né? Aí ficou mais fácil. Então, o que eu digo para a senhora é o seguinte, não é fácil, mas a gente tem que superar, sabe? Porque aquele que está desencarnado, ele acha ruim quando a gente fica, assim, lembrando muito dele, ele quer ver que a vida é eterna depois que desencarna, né? Aí nós fica, a gente gosta muito, aí fica pelejando aí atrapalha ele lá, sabe? Foi ele ou ela que desencarnou, sabe? A minha esposa era tão compreensiva que ela, faltando uns dias para desencarnar, ela falou, olha, está quase no dia de eu desencarnar. Aí eu brincava com ela, não, daqui para os 70, 80 tá longe ainda. Ela, não, estou falando sério, daqui uns dias eu vou desencarnar. Como ela desencarnou mesmo, 3 semanas depois que ela falou isso, né? Mas ela falava assim, ó, no dia que eu desencarnar, eu só quero que você passe 2 meses sem arrumar outra. Depois que 2 meses em diante, você já pode arrumar. Só 2 meses. Olha o desenvolvimento dela. Quando for com 2 meses que eu desencarnar, você já pode arrumar outra. Aí eu falei, não, eu também não vou fazer isso. E você também não vai morrer. Ela morreu. Aí só demorou 3 semanas e ela desencarnou, sabe? Então, eu acho que nós temos que superar, sabe? Não é fácil não, mas é o jeito, né? Eu vou passar para outro slide. Antes, porém, eu vou ler o primeiro parágrafo desse slide que nós tivemos, que ele serve muito para a conversa nossa, que é aqui, ó. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, né, pelos que morreram, orando por eles, recordando-os com afeto, né, recordando eles com carinho, com afeto, com amor, e mantendo na mente a cena feliz que com eles vivestes. Então se a gente for pensar bem, né, a gente teve tantos momentos bons, tantos momentos felizes, tanta coisa para agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos junto com aquele ente querido, né? E a gente lembra aquela saudade, mas aquela saudade assim de que nós foi bom, né? Vivemos tão bem, né? Tantas coisas boas para recordar, né? E se a gente for pensar bem, a vida da gente, ela muda o tempo todo, né? O tempo todo. Tem um momento que a gente é bebê, depois a gente é adolescente, adulto. São pessoas diferentes, né? A gente muda e a gente nem percebe, né? Vai mudando aos pouquinhos. E assim também a mudança no plano espiritual. Vamos pro próximo. Desculpa, eu não ouvi. É muito difícil, viu? Sim. É um desafio, né? É um aprendizado do desapego. Esse último slide, seu Maurício, é seu. Ninguém que esteja degradado para sempre. Portanto, todos aguardam a intercessão, socorro, oportunidade liberativa. Ora, pois, quanto possas pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, igualmente por ti mesmo, repletando-te da paz que deflui do ato de comungar com Deus. Então, é importante falar que ninguém esteja degradado para sempre. Então, ninguém está em um local em degredo para sempre. Então, se uma pessoa partiu,
nós vamos encontrar de novo. Às vezes, a dor que é uma dor de separação momentânea, da separação por um tempo, né? Portanto, todos guardam intercessão, socorro, oportunidade liberativa. Então, o nosso ente querido que partiu, ele aguarda a intercessão, ele aguarda a nossa prece, ele aguarda o nosso sentimento de amor por eles. Lá no outro slide fala que para ele mostrar a nossa caridade por meio da oração. E depois ele fala, então, ora, pois, quanto possas, quantidade, quanto nós conseguimos orar, deveremos orar pelos que sofrem, pelos que partiram da terra. Igualmente, nós queremos para nós mesmos, nós queremos oração, queremos socorro, nós também precisamos pedir o socorro para os que partiram, repletando-te de paz, que deflui do ato de comungar com Deus. Então, e aqui é interessante que fala que quando nós oramos, nós nos repletamos de paz, que vem, né, do ato de comungar com Deus. Também quando nós oramos, nós recebemos. Por isso, os Espíritos falam para nós que quando nós doamos, na verdade, a primeira dose vem para nós. Nós nos refrigeramos nosso perispírito, nosso espírito, e doamos um pouco para o outro. Mas quem recebe primeiramente somos nós mesmos. Por isso é importante a oração para o outro, mas só que isso nós somos os primeiros beneficiados quando nós oramos para alguém. Era isso. Ok, Barçanufo, quer comentar? Não, tá bom. Tá bom, vamos pra frente. Tá bom. Nosso horário já está 20h38, está na hora da radiação. Tá.